Boa tarde a todos. A gente novamente aqui para ajudá-los, né, na empreitada que é o Enem, mas não só o Enem, mas como todos os vestibulares que nós almejamos. O mais importante é a gente observar que nós temos a força de vontade, nós viemos aqui nos sábados, no domingo, sabendo que a gente vai ganhar com isso. E essa luta, ela vai ter um retorno. Vocês vão ver um retorno dessa luta, que é justamente a vitória de vocês. A gente planta e com certeza vai colher todos os louros da sua vitória, certo? Gostaria que vocês colocassem aí, na página da apostila, 77. Galera, nós vamos começar hoje a falar sobre calorimetria, especificamente transmissão de calor. A gente tem que lembrar algumas observações importantes para a gente estudar a calorimetria, como alguns conceitos de temperatura, próprio de calor, de equilíbrio térmico, e é uma matéria que tem uma grande incidência nos vestibulares. Não só no Enem, mas em todos os vestibulares, sejam eles particulares ou públicos. A UES, por exemplo, ela gosta muito de cobrar essa parte de calorimetria, principalmente na primeira prova, né? na primeira fase. A segunda fase ela é um pouquinho mais elaborada, mas a primeira fase ela é mais geral, então ela facilita, né, a vida de alguns, justamente porque a maioria vai fazer, todos vão fazer a primeira fase. Então nós vamos começar aqui, antes de mais nada, com uma mensagem do Dalai Lama. Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los, independente das circunstâncias. Devemos ser sempre humildes e despidos de orgulho. Interessante que a gente observa, a gente, por exemplo, comenta uma matéria que, essa matéria eu já vi, essa matéria eu já conheço. Não despreze nada do que você pode conhecer, principalmente porque a gente observa que os vestibulares vêm sempre se modificando. E, consequentemente, algum conteúdo que você teoricamente já deve ter visto, porque todos você praticamente já viu, você pode ter algum problema de base. Por isso que é tão importante a gente ser humilde para aprender. Por isso que todos estão aqui nessa empreitada. Vamos começar logo com a definição de temperatura. Galera, quando a gente observa, por exemplo, esse ambiente, a gente sabe que ele está a uma temperatura. Vamos lá, 35, 36 graus Celsius. Mas a identificação da temperatura, ela não está relacionada apenas com o grau de agitação molecular. A gente tem que observar também que tem uma relação com uma energia, no caso, a energia cinética média. Então, interessante, quando a gente diz assim, por exemplo, temperatura é o grau de agitação molecular? Sim. Quanto mais agitado o sistema, quanto mais as moléculas estiverem agitadas, maior, sem dúvida, é a temperatura. E temperatura, ela é uma medição dessa agitação. Ela mede a agitação e mede também a relação com a energia cinética média. Importante salientar que quando se fala de temperatura, nós temos 3 escalas fundamentais. Temos inúmeras no mundo, mas as 3 escalas fundamentais, que são a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. A Celsius, do nosso cotidiano, dos países latinos, a Fahrenheit dos países de língua inglesa e a Kelvin, que é a mais importante,
que é a escala científica. É que a gente usa relacionado a tudo que nós aplicamos aqui nas ciências. Sejam elas ciências da natureza, né? Todas essas das ciências da natureza. Química, na parte de física, estudo dos gases. Então você utiliza a escala Kelvin, que ela é a mais importante. Então, sem dúvida, você pode observar no desenho que nós temos aí, o que é a relação entre uma maior temperatura e uma menor temperatura. Observem no desenho que tem uma relação com a agitação molecular. Mas cuidado, viu? Essa ideia de quente e frio também é relativa. Por exemplo, se você está num ambiente, uma temperatura baixa, com ar-condicionado, se você pega num objeto de metal e num objeto de plástico, você sente ou não sensações térmicas diferentes? Mas eles estão à mesma temperatura. Eles estão à mesma temperatura, mas a condutibilidade dos materiais é diferente. Então, consequentemente, você vai ter sensações térmicas diferentes. Como o ambiente está frio, ele vai retirar energia da sua mão. E quem tira mais rápido a energia da sua mão, consequentemente, vai ter uma sensação térmica de mais frio. Então, quente e frio não tem a ver somente com a temperatura. Eu coloquei aí só a nível de ilustração, mas quente e frio tem a ver também com a condutibilidade do material. Detalhe, quando se fala de condutibilidade, não confundam com condutibilidade na eletricidade, tá certo? Aqui a gente vai já comentar sobre isso, mas eu quero logo que vocês fiquem atentos, porque, por exemplo, se vocês observam as pessoas que trabalham com fios de alta tensão, elas têm isolantes de plástico. O plástico é um isolante elétrico e é um isolante térmico. Mas a pergunta, o isolante elétrico, ele evita a passagem de energia elétrica? Sim. Mas o isolante térmico, ele não evita, ele dificulta essa passagem. Certo? Então a gente vai já comentar quando chegar em condução. Outra definição muito importante é a definição de energia térmica. Essa energia térmica, que obviamente quando ela é transferida tem o nome de calor, o calor, não posso dizer, eu estou com calor. Não posso dizer isso não. Eu tenho que dizer, obviamente, que a energia está sendo transferida. No caso do calor aqui, eu estou recebendo energia térmica. Aí eu pergunto, professor, e se eu disser que eu estou com calor, fisicamente está errado? Tá. Porque você tem que dar a ideia de troca, de transferência. Então como é que a gente poderia falar isso fisicamente? O ambiente, por estar a uma temperatura maior do que a nossa, está transferindo calor para o seu corpo, energia para o seu corpo sob a forma de calor. Quando você terminou de falar uma coisa dessa, tenho certeza que a pessoa já tem medo de você. Porque você está falando uma coisa que geralmente as pessoas não falam. Mas o correto é que você tem que dar essa ideia de transferência. Tem uma micareta que no mês de julho acontece aqui em Fortaleza, que uma vez tinha um grupo de universitários, né? Um bloco de universitários, e aí dizia assim, calor, energia em movimento. Definição perfeita, só que no caso da micareta tem trocas de outros tipos de energia. Aqui a gente fala só da energia térmica. Por sinal, uma pergunta que vocês podem responder mentalmente. Energia pode ser destruída? Energia só pode ser transformada. Então, se você tem energia, é porque essa energia já veio de uma outra coisa. Por exemplo, você se alimentou, almoçou, você está pensando, você está usando os seus ATPs, justamente porque você se alimentou e aquela energia que foi assimilada pelo seu organismo vai estar trabalhando com relação a isso. Inclusive, a gente tem que levar em consideração, eu brinco muito porque tem uns achocolatados que dizem assim, 100 quilocalorias. Cuidado, viu? 100 quilocalorias, se não é absorvido, se não é transformado em energia, ele acumula em forma de gordura. Geralmente, né? A gente se prepara assim para o fim do mundo. Quem diz que o gordinho se prepara para o fim do mundo. Está preparado para o fim do mundo porque tem muita energia acumulada. Quando faltar as energias, ele tem de onde tirar. Então, a ideia dessa energia que fica acumulada na forma de gordura, ela pode ser utilizada. Se não for, acumula mais ainda, né? Outra coisa interessante que é o equilíbrio térmico. Galera, se você tem vamos dizer assim, dois corpos de temperaturas diferentes,
O que é natural? A energia fluir de onde tem para onde não tem. Então, o natural é a energia fluir da maior temperatura para a menor temperatura. Esse fluxo de energia não é infinito, não. Esse fluxo de energia vai acontecer até eles entrarem em equilíbrio térmico, que é quando eles ficam com a mesma temperatura. Ok? Detalhe: é possível a energia fluir de onde não tem para onde tem? É possível a energia fluir de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura? Sim, mas não é espontâneo. É o caso, por exemplo, dos aparelhos de refrigeração. Você pode ver que a geladeira, um ar-condicionado, ele retira a energia de onde já não tem e joga para o ambiente. Às vezes a gente, na época de chuva, na geladeira tem aquela grade, né, que o pessoal pensa que é uma secadora de roupa que vem junto, né? A gente coloca toalha, sapato, meia. Aquela grade ali é justamente para jogar energia para o ambiente. Ele retira de onde já não tem, que é de dentro do refrigerador, e joga para o ambiente. Mas não é espontâneo, porque gasta energia. Energia elétrica, no caso. E aí vocês têm as relações entre as 3 escalas. Professor, por que a gente tem que saber 3 escalas? Na realidade, essas são as escalas fundamentais, certo? Para a gente tem que saber no mínimo essas 3, mas tem outras. Por exemplo, no Canadá tem a Rankine, na França tem a Rémy. A França é utilizada inclusive para medir a temperatura de vinhos. No caso dessas 3 escalas, é uma relação histórica que nós temos. Primeiro, Celsius. É o que a gente usa no dia a dia. Você não vai chegar para sua mãe: Ave Maria, hoje está 300 Kelvin. Ela vai pensar que é o inferno. Porque ela não converteu, ela não entendeu a conversão. Porque 300 Kelvin é 27 graus Celsius. E que é até ameno, né? Ceará com 27 graus Celsius deve estar chovendo muito. Aí o que acontece? 300 Kelvin é uma temperatura que você converteu para uma escala científica. E tem uma fórmula de conversão que vocês têm aí, ó. Pode observar que essa fórmula de conversão, você tanto pode transformar de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, de Fahrenheit para Kelvin. Todas essas escalas, elas estão correspondidas aí, justamente para que a gente possa utilizar de alguma forma. Professor, a Fahrenheit para que serve? Para nada. Só para alguns alunos que vão viajar para os Estados Unidos, para a Inglaterra, que usam essa escala como referência. Porque aqui no Brasil, nós não usamos a escala Fahrenheit. Então, a escala Fahrenheit ela é mais para você entender que os países de língua inglesa utilizam uma escala específica. A escala Kelvin, essa é a mais importante. A escala Kelvin é o que a gente usa, por exemplo, no estudo dos gases, na termodinâmica. Ela é uma escala que não tem valores negativos, olha que massa. Ela não possui valores negativos, ela vai do 0 ao infinito, que é o 0 Kelvin ao infinito. 0 Kelvin é o menor grau de agitação molecular. O professor já conseguiu 0 Kelvin? Não. É bem próximo quando você está no espaço. É bem próximo do 0 Kelvin, mas o 0 Kelvin não se conseguiu, certo? O 0 Kelvin é um estado ainda que ainda não se chegou a ele, tá? E aí você tem as 3 escalas e podem observar no desenho também, do slide, que tem os termômetros, que são medidores de temperatura. Nós temos termômetros de mercúrio, termômetros de álcool, termômetros de gás. Então são termômetros, aqueles eletrônicos, né? Eletroeletrônicos, que quando você coloca, ele tem um digital, um elemento digital para fazer a marcação, mas também tem a ver com a marcação eletroeletrônica. E a temperatura ela vai ser medida. Essa temperatura medida pode ser nessas 3 escalas. Mas lembrando, né? Nós precisamos muito nas ciências da escala Kelvin. E aí nós vamos começar a falar dos 2 calores importantes. Gente, nós só temos 2 calores. É o calor sensível, que eu chamo de Q-macete. Vai guardar mesmo, viu? É um método de memorização. Q-macete, que é MC delta T. Q-macete. E o outro, só para fazer uma observação, é o quimolesa. Aqui, ó. É o ML.
Então você vai guardar facilmente o quimacete e quimolesa. Quimacete e quimolesa são os dois tipos de calor. O calor sensível está relacionado a quê? A energia responsável pela variação de temperatura. Se eu tenho água e essa água passou de 10 a 20 graus Celsius, ela recebeu um calor. Esse calor é calor sensível. Calor sensível é responsável pela variação de temperatura. Professor, e o calor latente? Só para confirmar, mudança de fase. Que a gente aprendeu lá com a tia, né, no ensino fundamental, mudança de estado. A gente não fala isso modernamente não, mas é a mesma coisa, tá? Mudança de estado, aí você tem fusão, sublimação, todas as mudanças de estado. Lembrando que não é preciso ganhar ou perder calor para mudar de fase, né? A gente sabe que a mudança de fase ela pode vir com uma troca de calor, mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, a água do mar, para evaporar, ela precisa chegar a 100 graus Celsius? Não. Senão os peixes já sairiam tudo pré-cozidos, né? Não precisava nem colocar na frigideira. Porque 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição ao nível do mar. Ele, no caso, a água do mar, ele vai evaporar, mas não é necessário troca de calor. Ele vai receber a radiação solar, mas é principalmente por causa do vento que passa e ele vai diminuindo a pressão e essa pressão diminuída faz com que ele transforme em vapor. Então o calor sensível é a massa, o calor específico que depende da substância e da fase e a variação de temperatura. Cuidado, eu até coloquei bem explícito aí, no slide você pode ver que tem um Czinho e um Czão, né? Ó. O Czinho aí é o calor específico sensível, que está relacionado a quê? A substância. E a capacidade térmica, que é o Czão, que está relacionada ao corpo. Inclusive, temos uma questão sobre capacidade térmica lá nos exercícios. E a gente vai já comentar quando estivermos nas aplicações. Calor latente, como a gente já tinha, né, o quimolesa. Calor latente, ele já está relacionado com a mudança de fase. Na química, vocês estudam misturas, não estudam? Misturas eutéticas, azeotrópicas, misturas comuns. Aqui na física, a gente só trabalha com substâncias puras, que são aquelas que mudam de fase, mas mantêm a temperatura o quê? Constante. Então, quando se fala de calor latente, se eu tenho gelo e água ao mesmo tempo, pergunto a vocês, futuros universitários, que temperatura obrigatoriamente aquele sistema está? 0 graus Celsius ao nível do mar. Por quê? Porque ao nível do mar, o ponto de fusão é 0 graus Celsius. Ponto de fusão e de solidificação. Como tem gelo e água ao mesmo tempo, significa o quê? Significa que ele nem está crescendo a temperatura, nem está diminuindo a temperatura, porque ele está em processo de mudança de fase. E a mudança de fase, gente, é interessante, porque quando a gente observa corpos em mudança de fase, existem os corpos, né, homogêneos e os corpos não homogêneos. São os corpos, por exemplo, que eles não ficam só líquido, eles começam a derreter, como é o caso do ferro. Ele é sólido e começa a derreter, fica aquela gosma, né? E aí depois ele passa a se transformar em líquido. Então, um processo diferente. Mas isso é da química. Estou falando de física, tá? Então, calor latente, você tem aí o M, que é a massa, e o L, que é o calor específico latente, que também depende da substância. E aí, nós temos a ideia fundamental da nossa energia. Galera, o que é um sistema isolado? Vamos pensar aqui bem simplesmente. Se eu tenho uma namorada, eu vou levar rosas para ela. Vamos supor que eu tenho 10 rosas que eu vou doar para ela. Tecnicamente, eu vou perder 10 rosas. Ela vai ganhar 10 rosas. O que eu perco é negativo. O que ela ganha é positivo. Se eu perdi 10 e ela ganhou 10, se eu somar tudo, dá igual a quanto? A 0.
É o princípio fundamental das trocas de calor de um sistema isolado. Ai, professor, e se não for isolado? Vamos supor que eu saí e comprei 10 rosas. Só chegou 7 para ela. É porque o sistema não está isolado. Deve ter uma terceira pessoa aí que, obviamente, recebeu as outras 3 rosas. Então, por um sistema ser isolado, as trocas de energia, no caso, a energia, são entre eles, tá? O somatório de todos os calores dentro de um sistema isolado é 0. Justamente pelo que eu explicitei para vocês. Se eu tenho um calor que é perdido, já é o próximo slide, é negativo. E um calor que é recebido é positivo. Pela hóstia consagrada, não confunda com química. Negócio de endotérmica, exotérmica, né? Aqui não, é simples mesmo. Ganhou calor é positivo, perdeu calor é negativo. É o que nós vamos ver aqui nessas observações, ó. Observe que uma caloria, professor, eu estou indo para a academia, aí tem lá, estou perdendo calorias. Na realidade, você não está perdendo calorias, né? A maioria das vezes você está perdendo líquido, porque se vocês prestarem atenção, você sua bastante. E como tem energia envolvida, porque você está exercitando seus músculos, se tem energia envolvida, tem a relação com a caloria. Você não está perdendo calorias, você está transformando o seu corpo, né, geralmente a gordura, você está transformando em energia para ser utilizado, para você levantar os pesos, para você correr, para você estudar. Não adianta você, eu vou vir para cá, não vou nem almoçar, vai cair já. Até 5 horas da tarde, 6 horas da noite, aí você não consegue. Minha avó já dizia, saco vazio não se põe em pé. Então, você tem que se alimentar para estudar, sim. Claro que você tem que se alimentar de forma tranquila, né? A gente sabe que às vezes a gente exagera. Me lembro assim, eu vou fazer a prova do Enem. Vou comer uma feijoada, mas pelo amor de Deus, não faça isso não. Vai que dá um distúrbio no seu intestino, fazer que nem o Matuto. Aí você vai de vez em quando, de 5 em 5 minutos, né? Não vai nem se concentrar para a prova do Enem. Tem que ser uma coisa leve. Aí o pessoal, vou levar água para o Enem. Leva aqueles camburões, né? De 20 litros. Não, exagerado, né? O pessoal é um pouco exagerado. Então, caloria você tem a ver com energia. Então, você não está perdendo caloria. Você está transformando algo, né? No caso, a gordura, em energia para ser relacionada com o levantamento de peso, com a corrida, alguma coisa desse tipo. Observe os calores específicos, sensível, que é o Czinho, e o L, que é o latente. O sensível, galera, ele da água, observe, 1 caloria por grama grau Celsius. O que isso significa na prática? Significa que se eu pegar 1 grama de água, quiser variar 1 grau Celsius, eu preciso ganhar quanto para isso? 1 caloria. Olha o ferro como precisa de menos calorias. Quem aquece mais rápido quando você aquece, o ferro ou a água? Ferro. Porque ele precisa de menos calorias para variar 1 grau Celsius. É o caso, por exemplo, quando você vai à praia pela manhã ou à noite. Pela manhã cedo, quando você vai à praia, a areia é muito quente e a água do mar está resfriada. 7 horas da manhã, tá? Isso vai explicar, inclusive, os processos de brisa terrestre e brisa marítima, que nós vamos já corresponder. Mas eu quero só antecipar aqui uma ideia. A areia está muito aquecida e a água do mar está fria. Por quê? Porque a areia tem um baixo calor específico e a água do mar tem um alto calor específico. Agora, à noite. À noite a água ela perde calor mais lentamente. Então ela já está às 7 horas da noite aquecida ainda, enquanto que a areia já está totalmente resfriada. É por isso que a gente, quando observa, né, as trocas de brisas, né, brisa terrestre, brisa marítima, que os jangadeiros usam para ir ao alto mar e voltar, que nós vamos ver nas transmissões de calor, eles utilizam, e isso acontece na água do mar e na areia por causa das diferenças de calores específicos, certo? O calor latente também de fusão e de solidificação são iguais em módulo. A diferença é o sinal, mas a gente já falou sobre isso, né? Fusão, ganha ou perde calor? Ganha.
Solidificação, ganha ou perde calor? Perde. Só como é que eu vou saber isso na prática? Vocês sabem qual é o termo entropia? Já ouviram falar? Lá da química. Entropia é o grau de desordem de um sistema. Quanto mais desorganizado, maior é a quantidade de energia. Quanto menos desorganizado, menor é a quantidade de energia. Então, se eu passo de sólido para líquido, que é uma fusão, eu estou desorganizando, então estou aumentando a energia. Se eu passo de líquido para sólido, eu estou organizando, então eu estou perdendo energia. Tudo bem? Então, ganhar calor é positivo, perder calor é negativo. E aí você tem os 3 processos de propagação de calor. O primeiro deles e o mais simples é a condução. Galera, o calor ele pode ser passado por condução, convecção ou radiação. No caso da condução, é tipo o efeito dominó. Não sei se dá para ver aí no slide que as moléculas vermelhas, né, da barra estão se mexendo mais do que as moléculas azuis ali, né? O que é que acontece? É porque o fluxo de energia é como se eu batesse na molécula ao lado e passasse essa energia para a molécula ao lado e assim sucessivamente. Isso é chamado de efeito dominó. Você tem vários dominós perfilados. Se você derruba um dos dominós, vai derrubando até chegar na outra extremidade. O efeito dominó ele é utilizado para entender a condução, porque ele passa de partícula em partícula. Pergunta aos futuros doutores. No vácuo, há moléculas? No vácuo pode acontecer condução? Não. No vácuo não ocorre condução. Porque a condução só pode acontecer de molécula em molécula. Então, tem que ter molécula para essa transferência. Pode acontecer em sólidos, líquidos ou gases. Mas, obviamente, é mais fácil nos sólidos, tá certo? Líquidos e gases tem outra perspectiva. O professor quer dizer que no vácuo não passa energia? Passa, mas é outra energia que nós vamos ver ainda, que é a radiação. A gente recebe radiação do Sol através de um tipo de energia, uma onda eletromagnética, certo? Então, a condução térmica é a propagação de calor em que a energia térmica passa de partícula para partícula sem transporte de matéria. Ocorre principalmente em metais. Agora, cuidado, hein? Quando a gente fala de metais, não são só os metais. A cerâmica também, a areia é uma boa condutora térmica. Não esqueça que eu estou falando de termologia, certo? Se você está na sua casa, aí tem um tapete e a cerâmica. Se você pisa no tapete e pisa na cerâmica, você tem ou não sensações térmicas diferentes? Porque a cerâmica, por ser uma boa condutora, vai puxar calor do seu pé. E você tem a sensação de que ela está mais fria. Enquanto que o tapete ou o carpete, ele vai puxar isso lento, vai puxar também calor porque ele está frio, e vai puxar, mas lentamente. Aí você não tem a sensação de frio. Quando você está com febre, a primeira coisa que acontece, você sente frio. Justamente porque você está perdendo calor para o ambiente. Por sinal, a temperatura humana, ela é teoricamente sempre, né, mesmo patamar, 36,5, 37, porque nós somos animais proteicos, não é isso? E as proteínas, quando eu aumento muito a temperatura, elas sofrem um processo de desnaturação. Eu acho que eu sou um pouquinho perturbado, porque eu tive uma febre de 42 graus quando eu era pequeno. Tive, inclusive, convulsão. E quando a gente tem febre muito forte e tem convulsão, você tem que tomar um remédio, né? Para você não vir a ter convulsão de novo. Nunca tive de novo, não. Mas eu deveria ter tomado. As minhas filhas, eu tenho duas. Uma, que é a mais velha, é a Classic. Por sinal, ela fez aniversário segunda-feira. O presente dela foi uma chikungunya. E a mais nova é a do Papoco. Sabe aquela que veio para botar os cabelos brancos na nossa cabeça? Eu que não tenho cabelo branco, porque não tenho nem cabelo. Aí o que acontece? Ela tem febres altíssimas. Ela não tem muitas febres não, mas febres altíssimas. E ela tem alucinação. Eu tenho medo, porque aí vai que ela tá vendo alguma coisa. Pai, olha, tem uns bichos voando aqui. Assim, não quero ver não. Né? A gente tem até medo, né? Vai que eu veja, né?
vai que existe mesmo, mas isso é alucinação, porque a temperatura está muito alta. E aí, se aumentar muito, você começa, realmente, você vai ter uma falência dos seus órgãos. Por isso que 38, 39, já é para você maneirar, tomar um remedinho para um antitérmico, né? Aí vocês têm também a única fórmula de transmissão de calor, tá? Que é o fluxo de calor. Fluxo de calor, por sinal, eu estava olhando o TD, que o TD é do nosso querido Idelfrânio, né? Ele que escreveu. Tá faltando essa fórmula aí. Se vocês puderem copiar, tá certo? Coloquem essa fórmula, que é o fluxo de calor, o Fzinho, EK, que é a constante, a área de seção transversal, né? A variação de temperatura em módulo e o comprimento ou espessura. Vou explicar um por um. Primeiro, todos os materiais são condutores ou isolantes, mas aqui a gente sabe que não é isolante completo, né? Isso quer dizer o quê? Que esses condutores e isolantes, eles têm condutibilidades diferentes. Tem um que conduz mais, tem outros que conduzem menos. Os isolantes estão no que conduzem menos. Então a constante de condutibilidade é um valor que é dado, né, para que você identifique a diferença entre esses materiais. O A, gente, é tipo a grossura da barra, do cabo. Quanto mais grossa, maior é o fluxo. Quanto mais fina, menor é o fluxo. Vocês podem observar uma semelhança com a eletricidade. Por exemplo, a energia, quando passa muita energia elétrica, eu não posso botar em um cabo fino, senão ele queima. Eu tenho que botar em cabos grossos. Esses cabos justamente para sustentar toda aquela energia que passa. Então, a grossura, né, vulgarmente chamada, ela vai estar relacionada justamente com essa área de seção transversal. Esse ΔT aí, Δθ, né, é a variação de temperatura. Eu gosto mais de chamar de diferença de temperatura. Mas tudo bem. Porque não é uma variação, não é a final menos a inicial, não. Quando é que ocorre a condução? Sempre que tiver uma diferença de temperatura. Se aqui tem 20 e aqui tem 10, vai passar dos 20 para o 10. Tá certo? O fluxo de energia é nesse sentido. Então esse Δθ aí, na realidade, é uma diferença de temperatura. E diferença, no caso de 20 para 10, é só 10, que é 20 menos 10. E o L pode ser duas coisas. Se for uma barra, é o comprimento. Mas vocês já viram aquelas câmaras frigoríficas? A própria geladeira, você pode ver que a porta da geladeira, né, é mais espessa do que uma porta comum. Justamente porque quanto maior a espessura, menor é o fluxo, e você consegue guardar mais facilmente a parte, né, interna como mais fria. Então essa formulazinha não tem aí, eu gostaria que vocês colocassem, tá? Embaixo tem a mesma fórmula, né? A fórmula relacionada à quantidade de calor e o tempo. Porque o que é fluxo, hein, galera? É qualquer coisa sobre o tempo. Fluxo de carros, quantidade de carros pelo tempo. Fluxo de cargas, corrente elétrica, quantidade de cargas pelo tempo. Fluxo de calor, quantidade de calor pelo tempo. Esse meu óculos é para longe, viu? Por isso que eu tiro para ler. Bom, isso aqui, a minha avó já fez várias vezes comigo. Botar debaixo d'água quando você está com a febre muito alta. Pode dar um choque térmico, certo? Eu não acho que seja correto. Principalmente porque você às vezes não sabe qual é a quantidade da temperatura. Aí o que é que minha avó me jogar? Rapaz, eu já fui... Eu não sei porque eu não morri, né? Porque tanta coisa, foi experimento da minha avó e da minha mãe. Aí ela joga até querosene, porque eu tinha problema de asma, querosene eu tomei. É sério. Aí você fala, professor? Querosene, porque eu tinha problema de asma. E no choque térmico, aliás, numa temperatura alta, eu não aconselho. Porque pode dar um choque térmico. A pessoa entra em... tem um termozinho, eu não me lembro.
Mas tem um termozinho que ela pode até entrar em convulsão. Colocar debaixo do braço. Na realidade, a febre, ela é benéfica. Ela não é maléfica. A febre é para debelar alguma infecção que está no seu corpo. Então, se você está com febre, 38 graus, por exemplo, é bom. Porque o seu organismo, ele está conseguindo tratar aquele micro-organismo, que é matar aquele micro-organismo com temperatura alta. Vocês sabiam que o vírus da AIDS, ele morre a 50 graus Celsius. Ele se desnatura a 50 graus Celsius. Mas é claro que a gente não pode fazer as pessoas chegarem a 50 graus Celsius para morrer, para matar o vírus, porque vai matar muita gente. Então, o vírus, ele é muito suscetível a essas variações de temperatura. Os micro-organismos em si, né? Então, quando você aumenta a temperatura, se você quiser, eu vou baixar, vou botar aqui água debaixo do braço. Assim, quando está muito alta, eu faço isso nas minhas filhas. Mas é com compressa, não é dar banho, é uma compressa. Na testa. Batata. A mamãe botava batata na minha cabeça. Acho que era para cozinhar, né? Só pode ser. Batata, eu estava cheio de batata aqui. Porque era fria. A realidade é por causa disso, né? Porque ela era fria. E aí a sensação térmica ia diminuindo. Sugava, exatamente. Então, eu não aconselho dar banho, mas compressa de água fria é bom. Álcool não aconselho, porque queima, né? Mas compressas de água fria é bom. Principalmente se ele já tomou o remédio. Geralmente o remédio antitérmico, ele tem um tempo para ser, né? Para fazer efeito. Se ele tomou o remédio e não fez efeito ainda. A minha filha do Papoco, ela, por exemplo, ela tem febres altíssimas e eu tenho que intercalar com 2 antitérmicos. Porque ela não consegue baixar só com um. De 3 em 3 horas eu tenho que dar o remédio. É duro, viu? Então, gente, copiem, aliás, já copiaram, né? Que eu já dei tempo bastante, já comentei até a minha vida. Para vocês guardarem aí a ideia sobre o fluxo de calor. Lembrando que fluxo é qualquer coisa pelo tempo, tá? Exemplo 1. Os iglus, embora feitos de gelo, impedem a condução de calor para o meio externo, elevando assim a sua temperatura interna. Galera, pelo amor de Deus, o iglu não esquenta lá dentro, não. O pessoal não está nu lá dentro, não. Tem um foguinho lá, tal. O iglu, ele dificulta a saída do calor de dentro para fora. Certo? Por que numa noite fria é bom uma costelinha do lado? A costelinha que eu chamo, né? Você ficar perto da pessoa que você gosta, justamente porque ela está te aquecendo também. Ela emite radiação. Vocês estão emitindo radiação. Eu só não sou o predador para ver, né? O predador tem um visor, né? Para visualizar. Eu não estou vendo vocês emitindo radiação. Então, essa radiação que vocês emitem, ela pode também servir como aquecimento. Então, o iglu... me lembrei agora de uma história. O cobertor aquece as pessoas, verdadeiro ou falso? Falso. O cobertor não aquece. A não ser que seja um cobertor elétrico. Alguém já viu um cobertor elétrico aqui? Deve ser fantástico, né? Assim, um cobertor elétrico, é cheio de resistores dentro, você liga e fica lá, bem quentinho. Bom, eu nunca vi. Então, o cobertor, ele não aquece. Ele dificulta a saída de calor, tá certo? Controlar a temperatura é bom. Existe um princípio fisiológico chamado de homeostase. O controle termogênico da gente é no bulbo. Então, você não pode controlar a temperatura a não ser que você tenha controle do bulbo. Porque o nosso organismo, por exemplo, está quente aqui, pegando fogo, olha o que está acontecendo. Ó. Eu estou me molhando, o meu corpo está me molhando para resfriar, porque está quente. Aonde esquenta mais aqui? É onde eu estou pensando. Ó, é por isso que aqui está jogando mais água. Justamente para quê? Para que eu não possa variar a temperatura. Então, controlar a temperatura
é quase improvável, porque o nosso organismo já faz isso naturalmente, tá certo? Um alô para a escola Mariano Martins, tá? Galera, a pessoa que tem convulsão, nem sempre é por causa de temperatura. Não sei se vocês... Sim, tá certo. Sim, senhor. Olha, eu não vou mais dar recado não, tá bom. Ele proibiu. Então vamos de novo. Primeira coisa que a gente tem que observar. Tinha um desenho animado, não lembro qual era o desenho animado, mas passava muitas imagens ao mesmo tempo. E aquelas imagens diziam: cuidado com as pessoas suscetíveis a convulsões. Porque a imagem variando, oscilando, ela pode influenciar uma área do seu... Aí o professor de biologia deve explicar melhor do que eu. Uma área do seu cérebro, justamente para que essa área que tem uma falha, ela vai incentivar essa convulsão. Porque a convulsão é uma falha do cérebro. Não é uma coisa boa não, tá? É uma falha. A temperatura, quando chega num ponto muito alto, é uma falha do seu cérebro, justamente por causa disso, tá certo? Então a convulsão, ela é explicada biologicamente por uma falha no seu cérebro. E aí você tem que tomar um anticonvulsivo. A pessoa, ó, gente, não é uma falha do sentido ruim, não. A pessoa é inteligente, do mesmo jeito. O problema é que você não pode deixar ela sozinha, porque se ela sentir uma convulsão, ela pode bater a cabeça, ela pode sofrer um acidente, né? Então, a convulsão é só no seu cotidiano. É aconselhável, sim. Porque a panela de pressão... Panela de pressão é um perigo, viu, gente? Panela de pressão lá em casa... a menina que trabalha lá, ela estava cozinhando, ela fez, ó, o meu fogão ficar assim, ó, porque a tampa bateu lá no topo, tá certo? Beleza. A tampa bateu no topo, que prendeu no teto. Então o que acontece? A panela de pressão, ela tem uma pressão acima, para que a temperatura chegue acima de 100 ao nível do mar. Então, quando você utiliza a panela de pressão e que ela esquenta muito e que se ela vedar aquela saidinha, né? Aí é perigo. Quando você coloca debaixo d'água, você resfria. E ao resfriar, você diminui a pressão interna também. Então, é aconselhável assim. O ruim é se você tapar aquele bichinho quando ela estiver, né, crescendo a pressão. E aí realmente vai ser ruim. Bom, o termômetro digital e o termômetro comum, que a gente chama de analógico, né? O digital, ele é mais confiável, porque ele mede valores pequenos, né? De décimos. Mas o outro também não mede? Mede, mas você às vezes não enxerga, né? Porque quando você vai no laboratório você não tem que pegar uma pipeta, por exemplo, para medir aquele meniscozinho no laboratório. Quando você vai, aquilo ali é analógico. Você pode errar. Então, a leitura de um termômetro analógico é menos confiável do que a leitura de um termômetro digital. Mas os dois medem do mesmo jeito, tá bom? As roupas de frio são um exemplo de isolante térmico. O ar que fica retido entre suas fibras dificulta a condução de calor. Os pelos dos animais e a serragem também são bons isolantes térmicos porque retêm ar. Eu não sei, porque uns alunos me perguntaram, não sei se caiu na prova do Enem ou o simulado deles. Professor, aquelas roupas de lã, se eu inverter, vestir ela ao contrário, melhora? Melhora. Por quê? Porque as roupas de lã têm o ar que pode ficar entre as fibras. E quando você vira, as fibras não são mais para fora? Quando você vibra, aquele ar retido serve também como isolante térmico. Então até melhora se você vestir ao contrário as roupas de lã.
Mas por causa disso, viu? Por causa do ar, que é um bom isolante térmico. Os passarinhos, quando ficam com frio, eles eriçam as penas, justamente para entrar ar e isolar termicamente. Convecção térmica. Galera, propagação de calor com transporte de matéria ocorre somente nos líquidos e gases. Quando você aquece a água no fogo, tá aí o exemplozinho bem típico. Quando você aquece a água no fogo, você coloca fogo embaixo. Claro, professor. Não, tudo bem, eu estou só ajudando a vocês a pensar. Coloca fogo embaixo. A água embaixo fica menos densa. Como ela é menos densa, a tendência dela é subir, empurrando o que está mais denso para baixo. Então esse processo aí, que é chamado de convecção, ele acontece com líquidos e gases. Detalhe: um aparelho de ar-condicionado, é melhor colocar na parte de cima ou na parte de baixo? Por causa das correntes de convecção. Professor, mas eu fui no hotel lá e o hotel botou embaixo. Não tem explicação física, tá? Física não. Agora, o ar-condicionado, a melhor maneira para você resfriar um ambiente é através, né, de colocá-lo na parte superior. Porque o ar frio desce e o ar quente sobe. Então o processo se torna mais intenso. O refrigerador, o congelador fica onde? Parte de cima também. Então nós temos muitas aplicações, justamente porque, professor, tem uma geladeira aí de uma marca que o congelador é embaixo. Gente, deve ser para mim, porque é baixinha, eu vou aqui, abro, sem problema. Porque não tem explicação física. A explicação é justamente pela convecção. A convecção, o ar mais frio desce e o ar quente sobe. Então esse processo só acontece por causa das diferenças de densidades. Pergunta que eu vou fazer para vocês e vocês vão ficar pensando: a convecção depende da gravidade? Ela depende da gravidade. Só faltou o cri, né? Mas ela depende da gravidade. Por quê? Se não tiver diferença de densidade, como é que ela vai ser mais pesada e descer? Então tem que puxar. A condução precisa da gravidade? Não. Se eu queimar aqui uma barra, o calor sobe. Se eu queimar em cima, o calor desce. Então não depende, depende só do contato entre as moléculas. Professor, como é a formação do iglu? O iglu é gelo, certo? Eles constroem, né, a sua casinha de gelo. Professor, lá dentro tem que ter uma fogueira? Mas não é uma fogueira grande, né? É só para esquentar, porque o gelo, ele não vai colocar uma camada fina de gelo. Os iglus não são camadas finas, são grossas mesmo. Então, mesmo assim, mesmo tendo lá embaixo uma fogueirinha, ele não vai derreter tão rapidamente. Ele pode até pingar algumas coisas, mas por conta de lá o ambiente já ser muito frio, ele não derrete completamente, tá? E além do que, as pessoas lá dentro, elas não estão nuas, né? Por sinal, tem uma coisa interessante lá na Esquimolândia, que, por exemplo, você vai na sua casa de um amigo, oferecer um bolo, um refrigerante. Lá eles oferecem a mulher. Antes que os secos aí fiquem, eu vou para lá, né? Cuidado. Se você negar, é pecado mortal, viu? Os padres tiveram grandes problemas lá no Alasca por causa disso. Porque o padre chegar e minha mulher, é mulher para dormir com ele, viu? Porque é um bem dele, ele acha que é um bem dele, e aí está dando para dormir com a pessoa que chegar lá, por amizade, né? Então, é um pecado mortal se você disser, não, estou cheio, quero não, né? É um pecado mortal. Os padres quase que eram mortos por causa disso. É um pecado mortal você negar de dormir com a mulher do homem. Que triste, né? Sim, as perguntas aqui que foram chegando e eu não respondi. Bom, a pessoa que tem dificuldade de transpiração, na realidade, essa dificuldade,
ela é fisiológica, mas é porque o seu corpo também não está pedindo isso. O seu corpo mantém a sua temperatura normalmente sem precisar jogar água. Eu tenho vários problemas, entre eles a hipertensão. A minha hipertensão, ela aquece demais o meu corpo. Então eu suo bastante. E além do que eu estou exercendo aqui um processo, né, de movimentação. Movimentação nem tanto, mas mental principalmente. E o ambiente também é quente. Então o fato de você não transpirar é um problema, não é um problema. É porque o seu corpo já faz essa manutenção de temperatura independente da temperatura externa. Tá certo? Eu não ouvi, ó. Escreva. Escreva aí que eu leio já. Ah, eu sou surdo também, viu? O aparelho de ar-condicionado, como a gente já tinha falado, né? Fica na parte superior, correto? As correntes de convecção acontecem. Também a geladeira. Pronto, isso aí é massa. Isso aí foi tema de questões do Enem, inclusive. Como eu tinha falado, naquela parte, a gente até vai retornar a isso. Eu pergunto a vocês, futuros universitários, quando a gente fala, por exemplo, que a areia durante a noite já está fria e o mar ainda está aquecido, sobre o mar cria-se uma zona de baixa pressão, porque aquece o ar tende a subir. Essa zona de baixa pressão que sobe, puxa o ar da terra para o mar. Isso à noite. Aqui, ó. Aí à noite, ó. Então, a água do mar aquece essa setinha, ela vai subir, fazendo as correntes de convecção. Os jangadeiros saem à noite, usando a brisa terra-mar. E durante o dia, o processo se inverte por quê, galera? Lembra que eu falei sobre a areia, que ela aquece mais rapidamente durante o dia, e o mar já está frio, então o processo sofre uma inversão. Aí vem uma brisa do mar para a terra, tá certo? Então, isso aí já foi tema de algumas questões do Enem, algumas sim, viu, gente? 2 ou 3, falando sobre esse processo de convecção. Por que os gordinhos suam mais do que uma pessoa magra? Primeiro, o gordinho exige muito mais do seu corpo. Movimentação. Eu, por exemplo, eu sou gordinho e suo bastante, mas o meu suor é principalmente aqui. Tanto que essa parte aqui está molhada, mas nem tanto quanto eu estou pingando aqui. Mas depende muito de onde ele usa seus princípios fisiológicos, bioquímicos, aliás. Vamos supor, eu estou pensando, esquenta mais aqui, meu corpo joga água aqui. Eu estou comendo. Você não sente um sono, né, depois da comida? Justamente porque os processos bioquímicos vêm para baixo. E aí as reações também. Então depende muito do corpo da pessoa. Eu tenho um colega meu que é o professor Charles Weyman. Ele foi meu professor, inclusive, hoje é meu colega, né, de magistério. Ele sua pra caramba, ele sai banhado de suor. Eu também saio, mas no ar-condicionado, gente. Ele sua no ar-condicionado. Aí, aqui a gente vê que não é só o fato de você ser gordo ou magro. Por sinal, isso tem cura, viu? Dizem que você dá umas injeçõezinhas de botox, injeçãozinhas de botox que vai diminuindo a quantidade de sudorese. Aqui, é? Menino, eu falo demais assim, é mesmo? Né? Beleza. Eu fico com isso aqui.
Oh. Então, o fato de você ser gordinho ou magro, não é só esse o fator. É onde você usa os seus processos, né? Onde você está atuando mais os processos bioquímicos. Mas é claro que os gordinhos sofrem mais, viu? Espera aí, que agora enganchou aqui. Gente, fui eu aqui? Eu bati aqui, não fui eu. É porque, para segurar aqui. Silvio Santos, vem aí. Porque há pessoas que têm diferentes sensações em lugares, sensações térmicas em lugares. Uma sente fria, a outra não, né? Não, pode deixar, fica aqui. É. Eu gosto mais da Xuxa. Mais bonitinho esse aqui, né? Ó. Sim, porque nós somos diferentes. Eu sou diferente, eu suo mais, outro sua menos. Cada um tem sensações térmicas às vezes diferentes. Eu sou tão calorento a um ponto que eu tenho que dormir com o ar-condicionado ligado e com o ventilador em cima de mim. A minha esposa, ela se enrola em 3 lençóis para suportar o iglu que eu gosto de dormir. Mas cada um tem situações diferentes, porque nós somos diferentes. As valas, os buracos, né? Na realidade, os buracos, as valas que acontecem, é por conta da movimentação das ondas e das marés, né? Inclusive, tem um princípio, agora eu esqueci, que parece uma correnteza dentro do mar. Não sei se você já prestaram atenção, às vezes tem uma correnteza dentro do mar. Essa correnteza que te puxa da areia para o mar. E, inclusive, acontece muitos afogamentos por causa disso. Esses movimentos é que causam as valas, né? Os buracos, o movimento das ondas. Vamos, nossa senhora, onde é que está? Durante a noite todinha, a pergunta era, o mar, né, tá aquecido à noite, mas durante o dia foi mais ou menos isso que eu entendi. Durante o dia ele resfria, tá resfriado. Porque, gente, se o ambiente está frio também, porque à noite não tem sol, não tem radiação, né? Então ele vai resfriando até chegar a ficar com a mesma temperatura da areia. Por isso que eu digo 7 horas, porque lá para as 9 horas o mar já está bem mais frio. 7 horas eu digo assim que ela está morno, né? Tá morno, não é quente, pegando fogo da gente botar o pé lá e, né? Então é morno. E esse processo de perda de calor ele é lento, tá certo? Pelo mesmo motivo, a água ela recebe calor durante o dia todo, a piscina, tá? A piscina parece mais aquecida à noite, é o mesmo princípio da água do mar, né? Ela recebe calor e aí ela vai resfriando lentamente, porque se você for tomar banho de piscina 4 horas da manhã, ela tá gelada, viu? Mas 8 horas, 9 horas da noite ela ainda tá morna. A terceira e último processo de propagação de calor é a irradiação. A irradiação térmica ou radiação térmica. Nada. Todos os corpos que possuem temperatura, eles emitem radiação, certo? Nós possuímos temperatura, nós emitimos radiação, até porque a radiação é uma onda eletromagnética de baixa frequência, porque está fora da faixa visível. Vocês conhecem o que é faixa visível, né, gente? Faixa visível vai do vermelho ao violeta. Então, abaixo do vermelho é chamado de quê? Infravermelho. Celular,
radiação térmica, a radiação térmica de vocês, né? Irradiação térmica, micro-ondas, ultravioleta, UVA, UVB, UVC, que são as radiações solares. Por sinal, raio-x, radiação gama. Por sinal, o único modo de propagação de calor que pode atravessar o vácuo é a radiação. Tá certo, gente? A radiação térmica é o único modo de propagação de calor, porque ela não depende do meio para se propagar. Aí o aluno fica pensando assim, poxa, por isso que a gente recebe a radiação solar, através, né, dos raios do Sol, justamente por causa da radiação ou irradiação. Lembrando que, sendo uma onda eletromagnética, ela pode ou não ser perigosa. Por exemplo, muita gente que se expõe ao Sol tem maior propensão a sofrer câncer de pele, o carcinoma, né? Esse câncer de pele, eu pergunto a vocês, também tem fatores genéticos ou não? Tem fatores genéticos. Não é só, eu vou me expor aqui, eu vou me bronzear. Tem gente que bronzeia, gente, para bronzear mesmo, até aquele refrigerante preto. É sério. Quando não tem, quem não tem cão caça com gato, né? Até aquele refrigerante preto, o pessoal passava para dizer que queria bronzear. Mas não é uma coisa que acontece só por causa disso. Então a radiação, ela pode ou não ser perigosa. Por exemplo, Fukushima, vocês sabem o que significa, né? Aquele acidente lá no Japão, acidente nuclear no Japão, acho que uns 3 ou 4 anos, não lembro, mas há pouco, 5 anos, eu acho. As pessoas que trataram desse acidente, a contenção do acidente, ou já estão mortas, ou sofrem de câncer. Porque elas ficaram expostas, e até hoje ainda tem exposição, a radiações gama, que são radiações de altíssima energia, e que pode sim transformar, não aqueles mutantes, né, da Marvel, não. Os mutante mesmo, porque a mutação genética que acontece no processo de divisão celular é o carcinoma. Tá certo? Respondendo aqui as perguntas agora. Opa, ótimo. A cor da roupa, eu vou falar agora. Você vai a uma praia, todo de preto, tipo gótico, né? Não. Porque o preto, ele tende a absorver mais. E o preto, quando ele absorve na cor. Porque existem, você está vendo azul, você está vendo verde, porque a luz bate, a luz branca, né, que a gente chama, bate e reflete o azul, reflete o verde. Os outros são absorvidos. Mas então é bom ir com que cor? Branca. Porque a branca, ela reflete mais. Inclusive tem uma questão que nós vamos já resolver sobre isso, que foi do Enem também. Então, o preto e o branco, eles têm processos de absorção de radiação diferente, certo? Então, mas professor, o pessoal lá no deserto, os tuaregues, eles se vestem de preto, certo? Mas o preto, não é para eles sofrerem não, o preto deles, ele é folgado. Então, quando aquece na roupa, o ar começa a se movimentar. E para eles, né, eles conseguem sobreviver com as roupas escuras. Mas o certo mesmo é roupa clara, tá certo? Por favor, leia a pergunta antes de respondê-la. Queremos saber. Obrigado, nada. Agora que eu li. Tu tá rindo, né, pastor? Gente, é porque é o seguinte. Eu vou ler, mas eu tento ler o mais importante. Porque tem algumas coisas que eu não li antes, né? E aí eu posso cometer uma gafe. Não sei se isso aqui é uma pegadinha, mas eu vou ler com vocês, né? Tá. Se estou com um amigo de carro na neve e paramos para dormir no meio da neve,
eu estou no saco de dormir térmico, dentro do carro vermelho. E meu amigo fora do carro, mas também no saco térmico. Quem estará mais protegido do frio? Dentro do carro. Porque o carro tem isolamento térmico também, viu? Ah, porque ele é branco, preto, azul, amarelo. Tem a ver com a cor, mas se é num ambiente frio como o gelo, né, neve que você falou, a diferença é muito pouca pela radiação. Ah, por favor, leia. Os planetas gasosos, Júpiter e Saturno, só um instantinho, emitem radiação térmica para suas luas. Eu já disse para vocês, se ele tiver temperatura, ele emite radiação. Todo corpo que tem temperatura emite radiação, de baixa frequência ou não. Claro que se ele tem uma temperatura, ele está emitindo uma radiação, geralmente de baixa frequência, que é a radiação infravermelho. Se beber água e beber café é considerado um choque térmico, na realidade é desconfortável, mas não é considerado um choque térmico porque a região é muito pequena. Mas a avó da gente diz, não beba água fria depois do café. Não tome banho depois do café. Não tem essas coisas? Não, senão vai ficar com o rosto torto. A avó da gente sempre fala isso. Mas o choque térmico é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente em pequenas regiões, tá? A estufa. O nosso carro é uma estufa? Viu? Na realidade, o efeito estufa, ele é benéfico, viu, gente? O pessoal diz, o efeito estufa aquece. O Trump não acredita no efeito estufa, viu? O Trump não acredita no efeito estufa e nem no aquecimento global. Isso é coisa de comunista, segundo o Trump. Então, o efeito estufa, ele é benéfico. Ontem, por exemplo, fez um tempo bonito para chover, mas só o tempo. O ambiente ficou abafadíssimo, porque a radiação atravessava as nuvens, mas o calor, por bater nas partes internas, o calor não conseguia se dissipar, porque quando ele atravessa, ele vai diminuir a sua frequência. E aí, quando diminui a frequência, acontece dele não ter mais condições de se dissipar. É o que acontece com a estufa. E o efeito estufa é benéfico, viu, gente? Na atmosfera, né, o efeito estufa acontece principalmente com os vapores de água e o gás carbônico, que são opacos a essas radiações, né? Eles não deixam passar as radiações de baixa frequência. Aumenta a temperatura e pode causar as chamadas ilhas de calor. Em São Paulo, aquelas chuvas de 5 minutos que inundam tudo, são chamadas de chuvas convectivas e são ilhas de calor, por causa do aquecimento e da grande quantidade de materiais que não são os naturais, né? Como fumaça, fuligem. Se não tivesse o efeito estufa na Terra, está aí o desenho, nós só teríamos vida próximos a vulcões, que são mais quentes. O efeito estufa na Terra é suave. Se você for para Vênus, o efeito estufa é animal. É uns 400 graus Celsius, só de efeito estufa. Aqui não, é ameno. A garrafa térmica ou vaso de Dewar, está terminando, viu, gente? Vaso de Dewar ou Dewar. Você vai chegar em casa, mamãe, me dê um café do vaso de Dewar, né? É a mesma coisa, garrafa térmica. Então, a garrafa térmica, ela tem elementos para impedir a saída de calor. As paredes são espelhadas para quê, gente? Para evitar o quê? A saída da radiação térmica, né? Dentro da garrafa tem uma parede dupla de vidro. Esse vidro, ele tem pouco ar ou vácuo. Vácuo é geralmente difícil, mas pouco ar. Tanto que se você for comprar uma garrafa térmica, para saber se ela é boa mesmo, você coloca no ouvido. Pensou vocês fazendo isso, né? Meu Nossa Senhora. Mas é sério, você coloca no ouvido. Se você colocar no ouvido e começar a ouvir como se fosse aquelas
aquelas conchas, né? Como se tivesse uma onda do mar dentro. Não tem? Você bota uma concha e fica ouvindo as ondas, né? Porque tem fissuras na concha, assim como na garrafa térmica. Então você fica lá. Eu, por exemplo, fico lá para comprar a garrafa térmica. Boto uma no ouvido, aí essa aqui, boto outra. Fico comparando, né? É melhor nem ficar perto de mim, porque é vergonha alheia, né? Mas tudo bem. Aí você fica comparando. Quem tiver menos fissuras, eu vou ouvir menos o ar se movimentando. Coisas de professor de física. O vidro fumê de um carro serve mesmo para proteger? Serve. O melhor seria que vidro? Pelo que a gente já falou aqui das paredes, né? Espelhado, né? Só que não pode. O espelhado, ele ofusca os motoristas. Então, o vidro fumê, ele realmente evita a entrada de radiação. Você pode pegar no vidro, que ele está mais aquecido do que a parte interna, inclusive, do carro. Porque ele é escuro, tá? Hashtag, viu? É verdade se almoçar e logo após tomar banho gelado faz mal? Foi o que eu disse. Minha avó dizia que não podia fazer isso não, senão ficava com a boca torta. Não é bom não, né? Que vó diz, rapaz, ó, o que vó e mãe diz, parece que está escrito assim, a sangue, né? Porque vai acontecer. Eu não tenho explicação física, né? Mas eu não gostaria de ficar com a boca torta. Mas o choque térmico é só se for muito, o seu corpo todo estiver quente, certo? E você tomar um banho de água fria. Tomou café, o café é pouco em relação ao seu corpo, tá certo? Agora vem de duas, olha. Porque tem cidades que com poucos minutos de chuva, como São Paulo, como você disse, fica extremamente inundado. Primeiro, São Paulo tem poucas áreas de escoamento, tá? Não é só por causa da quantidade de chuva, não. São chuvas chamadas de convectivas. Não é só por causa disso, não. A cidade de São Paulo, ela também tem poucas áreas de escoamento, que é justamente asfalto, concreto. Então, quando não vão para as áreas de escoamento, ficam inundando aquela parte. Aqui no Ceará, é porque a gente é chato. Eu trabalhava numa escola lá na Duque de Caxias. Quantas vezes eu passava com água por aqui? Eu tinha que passar de canoa mesmo, porque eu sou pequenininho, qualquer poça d'água é ruim para mim. Então vamos lá. Então, mas por que era ruim? Não era porque a chuva, porque chuva no Ceará, gente, é bom, mas é pouca, né? Então, a chuva no Ceará, quando acontecia no centro, era porque os bueiros estavam todos imundos, sujos. Por que eu digo que a gente é chato? Ah, não, mas nunca faço isso. Que você não faça, mas que você vê alguém fazendo e vai influenciar depois. Ah, mas é só um copinho. Um copinho. Junta esses um copinho de todo mundo. A gente tem que realmente, não quero ser eco-chato, mas a gente tem que saber que o mundo é de todos nós. Então, no momento que você... vou jogar aqui esse papel fora. Você está vendo que eu estou botando papel, né? Aqui, ó. Vou jogar esse papelzinho fora. Tem problema? Tem. Vai ter um problema. Porque tem a lei do retorno. Tudo que você faz aqui, você vai ter um retorno. Tá certo? Não, eles absorvem mais. Os vidros fumê absorvem mais calor, viu, gente? O vidro preto, né, que é o vidro fumê, absorve mais calor. Por conta da poluição, a chuva ácida, o efeito estufa tem participação nisso? Não. A chuva ácida é um processo que acontece quando substâncias, geralmente sulfurosas, né? Elas entram em contato com a água da chuva e essa água fica ácida, certo? E a acidez, ela causa muitos problemas, não só para a cidade em si, né? Mas para as plantas.
É o que eu disse com relação ao choque térmico. O choque térmico, a grande área do corpo, se tiver muito aquecida, é melhor não tomar banho. Por exemplo, você faz musculação e tal, e vai direto para o chuveiro. O seu corpo, ele está aquecido. Pode dar um choque térmico? Pode. Café pode dar um choque térmico? Não, porque é uma área pequena, né? Ainda bem que eu li, viu? Antes. Eu não estou entendendo. Por que piranha? Acho que é piranha. Por que piranha com roupa muito curta não sente frio? Eu não estou entendendo, né? Eu não estou entendendo. Depois você vem me perguntar que esse aqui eu... Certo, meu filho? Até 3 horas, Professor, faz mal se você acordar com o corpo quente e ter contato com frio? Corpo quente, acordar com corpo quente. Geralmente você, quando está dormindo, as suas funções bioquímicas baixam, né? Então você está com o corpo frio. Acordar com o corpo quente só se você estivesse fazendo alguma coisa, né? Ei, gente, né? Eu estou ficando envergonhado agora com as perguntas. Cada pessoa, né? Se é magro ou gordo, eu disse até isso. Não é por causa de ser magro ou gordo. É às vezes a utilização do seu corpo. E mesmo você sendo magro, você sua muito ou pouco, dependendo da sua fisiologia. Certo. As lentes transitions ficam escuras por causa dos raios UV. Por quê? Elas são formadas por íons de prata. E aí, quando bate a radiação, esses íons de prata, eles reagem e escurecem. Quando não tem radiação, eles ficam claras de novo. Então, não é nem as lentes transitions só não. São as chamadas fotocromáticas, tá? É verdade. O caso aqui do tomar banho de novo, viu, gente? Tomar banho depois de alguns exercícios, alguma coisa desse tipo. Gente, vamos para as aplicações, né? Aí a garrafa térmica. Quando a pessoa tirar o sapato. Não. Quando a pessoa tira o sapato, por que tem que calçar o chinelo? Não necessariamente. Mas se estava dentro de algum, né, invólucro, assim, você tira para relaxar um pouquinho. Mas não tem isso não, viu? Bom, dicas, né? Dicas e mais dicas. Galera, por favor, vão aí para a página X. Espera aí que eu acho já a página. A página 81. Achei, a fórmula. Agora que eu vi a fórmula do menino. Mas tudo bem. Tudo bem. Exercícios de aprendizagem. Não tem esse desenho aí, porque essa questão foi do Enem, tá faltando o desenho mesmo, tá? Nada, meu amor. Em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PET, uma pintada de branco e outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro no ponto médio da distância entre as garrafas. Foi mantida acesa durante alguns minutos uma... Isso acontece comigo. Eu tenho certeza que nenhum professor engoliu um mosquito aqui. Menos um para dengue, com certeza. É gostoso. Sim, continuando aqui. Vocês beijam, trocam tantas bactérias que nem sabem. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas.
enquanto a lâmpada permaneceu acesa e após a lâmpada ser desligada e atingir equilíbrio térmico. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi... Galera, o desenho é esse aí, tá? Opa, não vejo a resposta não. O desenho é esse aí. Certo? Esse é o desenho original que está faltando aí na questão do Enem, tá? Então, quando você coloca uma lâmpada, as duas vão aquecer? Mas do mesmo jeito? Não. Por quê? Porque uma é preta, a gente já falou sobre o processo de radiação, e a outra é branca. Uma reflete mais, a outra absorve mais. Mas do mesmo jeito que ela absorve mais, ela também perde rápido, tá? Por isso a resposta aí é o item E, ó. Em relação à garrafa pintada de branco, a garrafa pintada de preto comportou-se como um corpo melhor absorvedor, né? Durante o aquecimento e melhor emissor durante o resfriamento, representando, portanto, maior taxa de variação de temperatura durante todo o experimento. Item E. Quando dois corpos estão juntos, a temperatura é a mesma ou diferente? Depende. Se eles tiveram tempo de passar um tempinho juntos, os corpos tendem a ficar em equilíbrio térmico, inclusive com o ambiente, tá? Mas eles podem estar no início com temperaturas diferentes. Acontece uma coisa interessante, no interior acontece mais. Eu sou do Aquiraz, né? No interior, não é interior. Mas acontece muito da gente colocar um copo de alumínio na geladeira. Eu aprendi com a minha avó. Um copo de alumínio, aí porque a água fica mais gelada. Não é, ela não fica mais gelada. Ela tem uma sensação térmica de maior frio, porque o alumínio é um bom condutor térmico. Na realidade, o aquecimento global é uma coisa que existe, tá? Infelizmente, nós vivemos num mundo extremamente capitalista, egoísta, e que a gente só pensa realmente em ganhar dinheiro. Eu espero que não seja a ideia de vocês, mas vocês escolham a profissão não por dinheiro, tá? Escolham porque vocês gostam. Porque é muito ruim você fazer o que você não gosta. Eu, por exemplo, eu sou muito perturbado. Eu sou formado em Física pela UES, sou formado em Direito pela Unifor e sou formado em Letras pela FVJ. Inclusive, eu sou professor do Estado, sou professor de Língua Portuguesa e Redação. Mas aí eu pergunto a vocês o seguinte: onde eu me sinto bem é dando aula. Professor, mas eu sou advogado. Sou, mas não exerço. Eu acho que eu talvez seria melhor se eu exercesse na faculdade, dando aula na faculdade, porque é isso que eu gosto. Eu tenho 25 anos dando aula, gente. Essa carinha de novinho aqui, que não é carinha de novinho, não, tô brincando. Essa carinha aqui já passou por muitas coisas, então mais de 25 anos dando aula. E é isso que eu gosto. E dando continuidade à ideia do aquecimento global ou do congelamento, a gente estaria vivendo uma nova era glacial? Eu acho que não. Mas pelo aquecimento global está havendo derretimento das geleiras e aumento, né, do nível das águas. O que eu acredito é que se a gente não pensar de forma para frente, vamos dizer assim, não pensar sobre o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, a gente vai deixar de existir cedo. Porque o mundo está muito complicado. E não é um mundo longe da gente, não, é um mundo aqui mesmo. O Ceará, Fortaleza, a nossa região metropolitana, que a gente vive colocando lixo onde não deve. Quantas vezes... E você já reclamou? Às vezes nem isso. Porque não é comigo. Não é comigo, então deixa para lá. Pior que é. Tá certo? Então, é uma verdade inconveniente, mas é uma verdade que se a gente não tomar conta do nosso ecossistema, a gente vai deixar de existir. E não dura muito não, viu? Segunda questão aí, ó. O cooler encontrado em computadores e em aparelhos eletroeletrônicos
é responsável pelo resfriamento do microprocessador e de outros componentes. Ele contém um ventilador que faz circular ar entre placas difusoras de calor. No caso de computadores, as placas difusoras ficam em contato direto com o processador, conforme a figura a seguir. É a figura do cooler. Sobre o processo de resfriamento desse processador, assinale a alternativa correta. Vou voltar aqui, ó. Observe que você tem um ventilador, são as placas difusoras e o processador, né? O cooler, ele envia vento, né, para resfriar o processador. Então, o que é que vai acontecer? O calor, ele é transmitido de que forma? Passar aqui por causa do tempo. O processador e as placas difusoras estão em contato. Lembram que quando a gente falou do contato, é porque as moléculas passam de partícula em partícula? Isso então tem a ver com o quê? Com a condução. Uma pergunta que aconteceu na prova da US. No meio do ano, geralmente foi no meio do ano, acho que foi no meio do ano que caiu, há algum tempo, a fogueira de São João. A gente recebe calor por quê? Qual é o principal processo da fogueira de São João? Condução? Não. Porque o ar é bom isolante. Convecção? Só se você estiver em cima da fogueira. Porque aí o ar aquecido sobe em você. Você recebe por radiação. Por quê? Porque você não está do lado da fogueira? Você está recebendo radiação da própria fogueira que está emitindo ondas de calor. Umidade é o conteúdo de água presente em uma substância. No caso do ar, a água na forma de vapor pode formar um gás homogêneo e incolor se sua concentração no ar estiver abaixo do limite de absorção do vapor da água pelo ar. Quando você pega, por exemplo, um copinho desse, ó, professor, um copo desse aqui está suado, a gente chama de suado, né? Aqui, ó, está suado. É porque a água passou de dentro para fora? De jeito nenhum, isso é plástico, gente. A umidade relativa do ar em contato com o copo frio sofreu condensação. Professor, mas não tem aqueles quartinhas, né? Aquelas quartinhas que a gente bota água. Vocês sabem o que é quartinha? Jarro, aquele jarro que bota água. Pote, pronto, pote. O pote. O pote, ele resfria, mas é uma outra possibilidade. Porque o pote não é poroso? O pote é poroso. Então você pode pegar do lado do pote como se estivesse bem úmido mesmo. Ali é porque realmente a água atravessou o pote. Gente, isso aqui foi uma questão do Enem que eu acabei de falar. O pote, como ele é poroso, a água passa por ele e ele resfria a água interna. Esse limite é chamado de ponto de orvalho e caracteriza a saturação a partir da qual ocorre a precipitação de neblina ou gotículas d'água. O ponto de saturação do vapor de água no ar aumenta com a temperatura. Um fato interessante ligado à umidade do ar é que, em um dia muito quente, o ser humano sente-se termicamente mais confortável em um ambiente de baixa umidade. Esse fato se deve ao calor. Superfície externa do corpo está a temperatura maior que a do ar e ambos estão em contato. Quando o ar está mais seco, seu calor específico sensível é menor, absorvendo mais calor do corpo por condução. Isso evita que a pessoa sue, fazendo com que ela sinta termicamente mais confortável. Então a alternativa é, galera, o tempo já está acabando, mas olha, o fato de eu não ter resolvido as questões todas, eu deixo nas mãos do Fábio depois, para ele dar uma passada para vocês, os slides, alguma coisa, tem todas as resoluções. Mas eu queria deixar bem claro o seguinte, a aula foi extremamente interativa. Interativa no sentido que eu dei o feedback. Muitas perguntas chegaram e todas eu respondi, só não respondi da piranha, que eu não entendi. Mas todas eu respondi, tá certo? Então, eu
peço 1000 desculpas, mas não porque eu não tenha terminado minha aula, que a aula foi terminada, foi concluída, mas sim porque as nossas questões não foram todas resolvidas, tá certo? Mas eu vou deixar os slides para que depois vocês possam pegar. Eu quero só deixar aqui o final dos meus slides para que vocês entrem em contato comigo. Gente, por favor, eu vou deixar meu celular, mas eu não atendo nada. Ele não está passando mais, acho que... Vou deixar o número do meu celular de WhatsApp aí, tá certo? Por quê? Porque ano passado eu me lembro de um aluno, eu vou dizer um exemplo de um aluno, que ele passou em medicina. E ele, todos os dias mandava um WhatsApp pedindo para eu resolver uma questão ou duas. E eu disse, me dê só um tempo que eu estou dando aula, depois eu resolvo. Mas eu mandava. E ele, no dia que ele passou, que ele viu que ele passou em medicina na UFC, ele me agradeceu bastante. Porque eu estou deixando aí meus contatos, justamente, para caso tenha ficado alguma pergunta, você possa entrar em contato comigo. Eu só peço uma coisa, porque eu ensino em vários cursinhos. Diga que é do Academia Enem, tá certo? Para que eu possa identificar como foi as questões. E eu queria deixar também essa frase do Einstein. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode e será a vitoriosa. Boa sorte, bom domingo a todos, até a próxima.